Ok. Boa tarde novamente a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao evento 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, organizado pelo projeto 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, vinculado ao Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência do PDIC Praça da UFOP e pelo Projeto de Extensão Direitos da Pessoa com Deficiência, o DPD, do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Cecília Soares, sou aluna do terceiro período do curso de Direito da UFOP. Sou pesquisadora extensionista do projeto 5 anos do EPD, Mudanças, Desafios e Reflexões, e assim irei conduzir a mesa. Em sequência, alguns esclarecimentos iniciais. O link para o preenchimento da lista de presença será disponibilizado no chat durante a palestra. Nesse ponto, eu peço a atenção de todos vocês, pois o link ficará disponível por apenas 1 hora após o término do evento. Atentem-se ao preencher seu nome corretamente, pois será o que constará no seu certificado. Para o bom andamento do evento, eu gostaria de pedir que deixassem os questionamentos e comentários no chat. As eventuais perguntas serão respondidas ao final do encontro, pela ordem que forem postadas. Logo depois, será dada a oportunidade para as pessoas que assim desejarem se dirigir à palestrante diretamente pelo microfone. O evento de hoje é o 7º da nossa série de encontros que ocorrerão ao longo do ano de 2021 e tem como tema Educação Inclusiva e Especial, Teoria e Prática. A proposta surgiu em decorrência dos 5 anos de vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência e tem como objetivo realizar encontros mensais com abordagens temáticas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, levando conhecimento, desafios e reflexões aos alunos e alunas do direito da UFOP, de outras unidades acadêmicas e universidades também, bem como para a população ouro-pretana e da região dos Inconfidentes. O evento conta com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, a PRACE, e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFOP, a PROEX, do Departamento de Direito e do Programa PPGD, Novos Direitos e Novos Sujeitos, a quem prestamos os mais sinceros agradecimentos. Também gostaríamos de agradecer a presença do professor Dr. André de Abreu e ao CAAP, que eu vi que vocês deram um oizinho. E a nossa convidada de hoje é a Liliane Garcês. Ela é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, psicóloga pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, administradora pública pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, consultora do Projeto Internacional pela Elaboração Política de Educação Especial orientada para a Inclusão Educacional de Angola e do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Autora de capítulos em livros como Rede de Cuidado, A Pessoa com Deficiência. E para abrir os trabalhos, eu convido e passo a palavra para a Liliane Garcês a iniciar a sua apresentação. Liliane, à vontade. Obrigada, Cecília. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre educação inclusiva. Vocês fiquem à vontade para perguntar. Enfim, a ideia aqui é que eu faça um panorama, né, de como a gente percebe a educação inclusiva hoje no Brasil e no mundo, e depois a gente, enfim, conversa sobre as questões que vocês tiverem. Então, agradeço mais uma vez o convite e aproveito para assinalar o valor desses espaços, né, para a gente conversar sobre temas como o direito das pessoas com deficiência, porque quando a gente fala de direitos das pessoas com deficiência, a gente está falando sempre de uma sociedade que se pretende melhor, né, para todo mundo, né, não exclusivamente para pessoas com ou sem deficiência, a gente quer todo mundo junto. Então, eu preparei uma apresentação, eu sou uma pessoa, só para me autodescrever, eu sou uma pessoa branca, cabelo na altura de pandemia, sem corte, quer dizer, na altura dos ombros, cabelos grisalhos, uso aparelho nos dentes, e atrás de mim tem uma prateleira deste lugar que eu estou falando com vocês, que eu costumo trabalhar cotidianamente, que é na minha casa, e atrás de mim tem uma prateleira com muitas lembranças, né, CDs, livros e etc. E 2 armários também. Então, para a gente começar, eu queria compartilhar uma apresentação, então, com vocês, só para
eu não sei se tem pessoas que não enxergam junto conosco. A ideia aqui, então, tem uma apresentação, né? O fundo em geral é branco ou tem uma listrinha colorida, e tudo que tiver escrito eu falarei, né? Então, nenhum conteúdo será perdido ou deixado de lado. Então, eu nomeei essa apresentação de educação inclusiva, desafio de não deixar ninguém para trás, né? E aqui está meu nome, Liliane Garcês. Esse título também é o título do livro que eu acabei de escrever, que está à disposição nas redes, assim, está à disposição, acho que o link está aberto, né, para quem quiser ler, enfim, se dedicar um pouquinho mais a esse tema, né? É um livro de bolso da Editora do Brasil, depois eu posso deixar o link para vocês entrarem e lerem se tiverem interesse. Bom, então, quando a gente pensa em direitos das pessoas com deficiência, não é demasiado falar que a gente tem que pensar lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos mesmo, em 1948, porque essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela, no meu entendimento, ela dá uma virada na nossa compreensão, né? Muitas vezes a gente acha que o direito, ele já está posto e aí então ele é colocado em lei, né? E quando de fato o que acontece é que ao perceber que a gente tem uma sociedade desigual ou uma sociedade injusta, a gente estabelece direitos para que eles iluminem políticas públicas para que de fato a gente possa mudar esse cenário, né? Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela veio nessa perspectiva, né? De para que a gente minimizasse os efeitos das guerras, das grandes guerras que antecederam a declaração e a própria criação da ONU. O que a gente percebe ao longo do tempo com os sentido para que a gente atentasse para algumas iniquidades da nossa sociedade, mas não trouxe o efeito que se gostaria no sentido de diminuir ou minimizar as injustiças, né? Então, ao longo desse período, né, a partir da década de 60 e 70, começou-se a fazer, então, algumas declarações, algumas convenções que focalizassem os direitos sociais para grupos vulneráveis, né? Tentando aí equilibrar, né, atingir a igualdade a partir de ações de equidade, né, ou seja, desequilibra a balança para poder chegar na igualdade. Então, os direitos das pessoas com deficiência, eles estão colocados para a gente ao longo desse período todo, mas eles são coroados, né, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de 2006. Bom, aí já seria um ponto interessante para a gente pensar, né, que a convenção, então ela data de quase 60 anos depois, né, da Convenção, desculpa, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que significa que, em termos de direito, a gente deixou esse grupo, né, bastante negligenciado ao longo desses anos. Então, foi preciso muita luta, muito movimento social para que se estabelecesse uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Não que as pessoas com deficiência não estivessem contempladas na somatória dos direitos, mas a partir do momento que a gente percebe que esse grupo da população, de fato, tem muito menos acesso a todos os direitos humanos que estão postos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente, então, vê a necessidade, enquanto
humanidade de criar uma convenção específica para as pessoas com deficiência. Mas, Eliane, por que você está falando da convenção? Bom, porque justamente a convenção, ela inaugura algumas questões interessantes que vale a pena a gente pensar. A convenção aqui no Brasil, ela foi ratificada com o status de emenda constitucional, né? E essa ratificação, ela promove, né? Ela promove uma ascensão desses direitos como o funcionamento como a Constituição Federal. Portanto, nenhuma lei, vocês sabem, né, nenhuma lei infraconstitucional pode se antepor ou ir contrariamente à Constituição Federal. Portanto, nenhuma lei pode se antepor ou ser contrária à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, dado que ela faz parte da nossa Constituição Federal. A gente conseguiu fazer isso ineditamente, foi o primeiro tratado de direitos humanos que teve essa votação com quórum qualificado, como a gente chama, né? E em 2008, então, pelo decreto 186, a gente tem a convenção sendo ratificada e fazendo parte da nossa Constituição Federal. Parando um pouquinho com o Brasil, mas continuando lá com o mundo, né? A gente, então, tem a convenção em 2006 e em 2015 a gente tem a Declaração de Incheon. Talvez seja interessante a gente pensar que tem um movimento por direitos, que é um movimento por todos os direitos, né? Que vem nessa linha da Declaração Universal Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a gente também tem um movimento de educação para todos, né, que começa lá em 1990 com a Declaração Mundial de Educação para Todos. Bom, esses dois movimentos, eles vão acontecendo paralelamente, com interlocuções, mas paralelamente, até que em 2015 a gente então estabelece a Declaração de Incheon, onde a gente fala que onde a gente vamos dizer, de alguma forma responde ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o número 4, né, que é o da educação. Bom, vamos voltar um pouquinho então à convenção. Qual o propósito da convenção? O propósito da convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Ou seja, o artigo 1º da convenção, ele fala que os direitos das pessoas com deficiência devem ser entendidos na perspectiva de direitos humanos. Isso sempre me dá um pouco de indignação, né, quando eu leio, porque a gente precisou escrever isso na convenção, né, porque, de fato, com relação às pessoas com deficiência, esse não era a compreensão e não era o modus operandi da sociedade. Então, a gente precisou reafirmar que direitos das pessoas com deficiência são direitos humanos, têm que ser lidos nessa perspectiva, e não numa perspectiva assistencialista ou de benemerência e etc. Bom, de todos os artigos que tem na convenção, e são muitos, e é muito interessante, se vocês não leram, seria muito interessante que se dedicassem a ela, o artigo 1º, que eu li um pedacinho, né, que é o do propósito, ele também define, afinal de contas, quem são as pessoas com deficiência, né? Então, esse slide, ele mostra um pouquinho, eu fiz essa espécie de equação, né, para a gente entender o que está posto lá como definição de quem são as pessoas com deficiência. Então, está lá escrito que pessoas com deficiência são pessoas que têm impedimentos de longo prazo, que, ao se relacionar com determinadas barreiras, podem impedir a sua participação plena, né, em igualdade de condições na sociedade. Bom, isso promove uma mudança absoluta, né, porque a gente coloca a deficiência não como algo que está no corpo, mas algo que é relacional, né? Então, se a gente pensa que a gente tem uma pessoa que tem um impedimento que acarreta muitas questões na vida dela,
né? Quando a gente elimina as barreiras, ou seja, quando a gente não tem barreiras, essa deficiência ela não aparece, né? Ela não se materializa. Então, portanto, a deficiência é um conceito sempre relacional e sempre em evolução. Na medida que a gente remove as barreiras, né, a gente também minimiza os impactos na participação dessas pessoas em igualdade de condições na sociedade. Então, isso a gente chama de perspectiva social da deficiência, né? Ou seja, a deficiência é entendida como uma característica humana, né? E o nosso trabalho, a nossa tarefa social é dar conta de eliminar essas barreiras, né? Essa ideia desse conceito relacional, ele é bastante revolucionário, né? E ela promove a nossa leitura de que a inclusão, né, não é a entrada de alguém ou de alguma pessoa dentro de determinado lugar ou de determinado ambiente ou fazendo determinada tarefa. A inclusão é especificamente o processo de modificação dessas estruturas e atitudes para que elas sejam livres de barreira. Bom, eu só posso fazer isso na relação. Então, a chave para a deficiência, né, para a gente eliminar as barreiras, né, e promover uma participação plena e efetiva das pessoas com deficiência é convivência e informação. Né? Eu não sei se vocês conhecem esse símbolo que está no meio das palavras convivência e informação, mas ele é um símbolo, ele é o novo símbolo da ONU para assegurar, né, ou para mostrar a acessibilidade de determinado produto, ou determinado instrumento, ou determinado ambiente, né? E diferente do outro símbolo que tinha uma cadeira de roda, né, com uma pessoa e uma cadeira de roda estilizados, que é o que a gente vê estampado nos materiais acessíveis, ou então nos estacionamentos, para dizer que aquela vaga é uma vaga prioritária e etc. Esse símbolo, ele não mostra nenhum instrumento, né? Por exemplo, a cadeira de roda, nenhuma tecnologia assistiva, ele não mostra nada, ele mostra uma pessoa no centro, uma pessoa estilizada no centro e conectada no mundo inteiro. Então, ele não dá luz ao impedimento, né? E sim a participação, a convivência e a conexão entre todos nós, pessoas, né? Todas nós. Então, assim, esse preâmbulo, né, para a gente chegar na educação, ele é importante porque ele muda absolutamente a nossa chave de leitura com relação à educação, né? Não só com relação à educação, mas também com relação à educação. Então, a gente, com a convenção, né, pensando a convenção como o coroamento deste movimento, né, a coroação desse movimento, a gente vai se afastando paulatinamente do modelo biomédico, que fala que o problema é um problema, né, que a deficiência é um problema pessoal, né, que requer um tratamento voltado às funções corporais e de preferência numa instituição, que para que a convivência aconteça é necessário um conjunto de intervenções técnicas, que se demanda por adaptações individuais, né, que os indicadores de melhora são sempre relacionados ao esforço de aproximação de parâmetros de corponormatividade, né, fatores de sucesso são sempre relacionados à capacidade individual de superação. A gente ouve muito, né? Ele superou a deficiência, né? E conseguiu galgar postos de trabalho interessante. Ele superou a deficiência e se tornou um grande atleta. Então, essa ideia de superação, dessa capacidade individual de superar este problema, né? Tudo faz parte desse modelo biomédico. E os cuidados são sempre centralizados na noção de doença-cura. Não é à toa que o Código Internacional de Doenças, ele incorpora também os impedimentos, ou seja, o que a gente nomeia costumeiramente de deficiência. E a gente inaugura, então, uma proposta, né, de uma guinada para a perspectiva social, ou seja, que a deficiência é uma questão de toda a sociedade,
que a sociedade toda deve organizar ações relacionadas a projetos de vida, deve haver o envolvimento em rede, a demanda sempre é por mudanças nossas, né, da sociedade como um todo, atitudinais, né, voltadas sempre para a quebra de barreiras, né, os valores de sucesso são relacionados à equiparação de oportunidades, né, então se tem sucesso quando se equiparam oportunidades, né, não há essa ideia de superação, né, e as ações são sempre baseadas no conjunto dos direitos humanos, não especificamente na saúde como uma ausência de doença, por exemplo, né, então essa mudança na forma como a sociedade compreende a deficiência, né, ela pode ser materializada na terminologia que a gente utiliza, né? Como vocês estão percebendo, eu utilizo a palavra, né, a locução, né, pessoa com deficiência, né? Mas a gente já usou deficiente, portador de deficiência, pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais e outros termos para designar essa parcela da população. Mas é justamente pelo caráter social da convenção que as pessoas com deficiência lá reunidas, né, pessoas com e sem deficiência lá reunidas na Assembleia da ONU, optaram por essa nomenclatura, pessoas com deficiência, porque a pessoa está na frente da deficiência. E a deficiência é uma característica, dentre muitas outras características que determinadas pessoas podem ter, né? Então, não existe essa ideia de necessidades especiais, porque ninguém tem necessidades especiais, né? Algumas pessoas têm demandas específicas, né? Mas a necessidade é social, né? A nossa necessidade é social de quebrar barreiras, né? Então, não existe não tem mais essa ideia de que determinadas pessoas têm necessidades especiais. Todos nós temos necessidades humanas, né? Então, para chegar na declaração de Incheon, esse slide representa todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que provavelmente vocês já ouviram falar, e o número 4 é o sobre a educação. Então, está lá no objetivo 4 que a gente se compromete no mundo inteiro, né, a assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, neste momento, a gente junta os pleitos e mostra, né, e forja um conceito de educação inclusiva que está para além, né, de uma mera, vamos dizer assim, renomeação da modalidade de ensino que é a educação especial, né? A gente passa a entender, então, e acordar no mundo todo que educação inclusiva é aquela educação que é a educação para todos, né? Que é uma educação de qualidade, né? E na declaração de Incheon, então, como, vamos dizer, resposta a esse objetivo, a gente coloca que nenhuma meta de educação pode ser considerada cumprida a menos que ela tenha sido atingida por todos. Portanto, a gente se compromete a fazer mudanças necessárias nas políticas de educação e a concentrar os nossos esforços nos mais desfavorecidos, especialmente aqueles com deficiência, a fim de assegurar que ninguém seja deixado para trás. Daí que vem o nome dessa palestra e do livro que eu escrevi. Então, essa ideia de que educação inclusiva não é sinônimo de educação especial, né? Mas educação inclusiva é aquela que não deixa ninguém para trás, né? E independente ou levando em consideração as características pessoais de cada pessoa, né? De cada estudante, enfim. Então, a ideia de um sistema educacional inclusivo é que a gente garanta o acesso à permanência e a participação plena, ou seja, e a aprendizagem. Como que a gente faz? Qual é esse caminho? Quebrando barreiras e dando apoios específicos. Então, aqui também vem uma coisa interessante, que vocês já devem ter ouvido falar do desenho universal. O desenho universal, se ele não dá conta, né, das especificidades, dos apoios que são necessários, ele não se contrapõe à necessidade de apoios específicos. Então, eu tenho que ir em busca, nós, enquanto sociedade, temos que ir em busca
desse desenho universal, né, desse desenho de materiais, de transporte, de arquitetura, que valha para todos a maior parte do tempo, mas, se for necessário, se forem necessários apoios específicos, eles também têm que ser disponibilizados. Então, a convenção, né, ela ratificada com o estado de emenda constitucional, ela passa a influenciar as nossas políticas públicas, e aí a gente chega com a ideia da prática, né, praticamente o que ela faz dentro da nossa legislação, né? Então, ela influencia, em primeiro lugar, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é de 2008, né? Que já nasce absolutamente influenciada pela Convenção, e a sua ratificação, né, pelo decreto 186 e também pelo decreto 6949, instrumentalizando para dentro do nosso país, né, a convenção. O Plano Nacional de Educação, né, que também já é bastante influenciado pela convenção, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a nossa homenageada de hoje, né. Então, o que diz a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência? Então, a primeira coisa que eu acho interessante a gente saber é que a LBI, ela, na verdade, por conta da ratificação da convenção, ela ganhou um outro formato, né, de discussão, porque a discussão sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela estava no Congresso Nacional há uns 15 anos, antes da convenção, né, e era uma discussão que não se chegava a lugar nenhum, né, por isso que ficou 15 anos lá discutindo, 15 anos ou mais, discutindo lá no Congresso Nacional. Quando vem a convenção, muito por esforço da deputada Mara Gabrilli, que é uma pessoa com deficiência, fez um esforço nacional para que a gente então estabelecesse o Estatuto da Pessoa com Deficiência na forma da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Então, a Lei 3.146 de 2015, ela é promulgada de uma forma bastante parelha com tudo que está escrito na convenção, né? Mas aqui eu tirei algumas questões, porque, obviamente, eu queria conversar com vocês sobre outras coisas, então, eu queria ouvir vocês, né, sobre essas questões, mas a LBI faz uma coisa muito importante, que ela define o que é barreira, como qualquer entrave, obstáculo, altitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, né? Mas ela pareia essas barreiras, né? Barreiras urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações, na informação, nas atitudes, nas tecnologias, né? Ela pareia essas barreiras, né? Com ela parte, né, do próprio conceito relacional da deficiência. Então, ela pareia essa ideia de barreira está relacionada com o direito à acessibilidade, né? Então, elas não estão relacionadas a determinado impedimento. Então, a gente quando a gente pensava em acessibilidade, a lei da acessibilidade, que é anterior, ela falava sempre assim, bom, então uma pessoa que tem determinado impedimento necessita de tais apoios, né? A LBI, ela já incorpora o conceito relacionado à deficiência e fala que as barreiras existentes não têm a ver com impedimento, e sim com direito à acessibilidade. Essa não é uma mudança qualquer, né? Essa é uma mudança que nos desloca de uma perspectiva assistencialista e de benemerência para uma perspectiva cidadã e de participação, né? Então, a acessibilidade é um conceito-ação, né? E ela está no rumo, né, da equiparação de oportunidades com autonomia, né? Então, o que é importante a gente saber, né? Que isso tudo vai influenciar todos os direitos, inclusive o direito à educação, né? Então, a gente não promove uma educação inclusiva se a gente deixa alguém de fora. E a inclusão é a modificação das atitudes, dos ambientes e dos contextos. Portanto,
é necessário que as pessoas com deficiência estejam em todos os lugares, né, para que esses ambientes possam ser modificados, essas atitudes possam ser modificadas, e a gente, então, de fato, aprimore os nossos sistemas educacionais. Eu não sei se está dando para pegar a mudança da lógica, mas essa mudança de lógica, ela é tão crucial, porque muitas vezes a gente entende que, ao modificar as nossas ações para que determinada pessoa que tem uma deficiência possa participar de forma plena, a gente está um pouco, vamos dizer assim, ajudando essa pessoa a participar. E o que está posto na LBI não é que não se trata de ajuda, não se trata de apoio, não se trata de nada disso, se trata de aprimorar os nossos sistemas para garantir condições de acesso, permanência e participação para todo mundo, né? Então, quando a gente garante tudo isso para todo mundo, significa que o nosso sistema é um sistema melhor, né? Então, para que isso ocorra, a gente tem que ter um projeto político-pedagógico, um projeto pedagógico que institucionalize não só a educação geral, né, na educação para todos, né, a educação comum, mas também o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para que a gente atenda as características dos estudantes com deficiência e garanta seu pleno acesso ao currículo. Então, o currículo não muda. Eu não tenho adequação curricular, adaptação curricular. O que eu tenho é uma mudança de estratégia pedagógica para que, de fato, eu não deixe ninguém de fora, né? Então, essa estratégia pedagógica, ela vai sendo forjada no diálogo, né? No diálogo, no contexto. Na perspectiva de um sistema educacional inclusivo, por exemplo, a educação especial, ela é entendida como um serviço e não como um lugar. Né? A educação especial não se dá, a gente não imagina mais essa modalidade de ensino, né, sendo ofertada numa escola especial, por exemplo, ou numa sala especial. Essa não é a ideia. A educação especial é uma modalidade de ensino que passa a ser enxergada de forma transversal a todos os outros níveis, etapas e modalidades de ensino. Né? Para resumir numa frase, rapidamente, né, a educação especial, então, é uma modalidade, e a educação inclusiva é o jeito como essa modalidade tem que funcionar. E não só ela, mas como todos os níveis e etapas, ou seja, educação básica, educação superior, ensino superior, né, dentro da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e assim por diante. Ou seja, não tem mais um lugar separadinho, né? A modalidade de ensino, essa modalidade de ensino, que é a educação especial, ela tem que ser entendida como um serviço que tem que estar presente na escola e ser utilizado quando for necessário, né? Então, essas diretrizes norteadoras, né, elas só funcionam, né, quando a gente percebe as singularidades das escolas, porque diferente da nossa ideia anterior, dessa ideia mais biomédica, né, que centraliza a deficiência só na questão do corpo, né, a gente começa, então, a entender que as mudanças de contexto e nos ambientes e nas atitudes é que podem fazer a diferença entre uma pessoa ter pleno acesso ou não. Né? Então, é na singularidade das escolas, na singularidade das relações, a partir dessas diretrizes norteadoras é que a gente pode forjar ações potentes para não deixar ninguém para trás, né? E isso tem acontecido no Brasil, né? Eu vou passar esses daqui mais batidos, mas a gente tem aumentado muito o número de matrículas no ensino fundamental, no ensino médio, na educação infantil e mesmo no ensino superior. Ainda que a gente esteja muito aquém do que a gente gostaria de ter, né, do que a gente precisa ter, na verdade, para a gente ter uma sociedade mais justa e equitativa, a gente tem aumentado muito esses números, né, e isso só foi possível com o financiamento da educação, ou seja, a ideia do duplo Fundeb, né, que o aluno, vamos dizer, o custo aluno, né, ele é remunerado tanto pelo ensino comum, como pelo atendimento educacional especializado, né? Isso foi uma vitória nossa,
lá no ano de 2009, se eu não me engano, 2008 ou 2009, e a partir daí a gente teve, então, essa explosão, né, de matrículas na escola. Aí vocês podem me perguntar assim, poxa, mas a educação, a inclusão acontece de fato na escola? Ela vai acontecer de fato na escola quando a gente, de fato, entender que esses meninos e essas meninas, eles não têm que pedir permissão para estar nesse lugar. Eles fazem parte da educação, né? Eles não se tem que não é um quebra-galho, não é uma benemerência, não é um favor que se faz a essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. A gente tem que batalhar para que os nossos sistemas eles mudem, porque a gente entende que ao mudar a educação vai ser melhor e vai ser melhor para todo mundo. Então a ideia não é só uma ideia, né? Não é só uma questão conceitual. Essas ações elas são monitoradas mundialmente, né? No ano de 2020 saiu o último relatório que chama Inclusão e Educação, todos sem exceção, que é um relatório da Unesco de monitoramento do ODS 4, né? Então a gente tem monitorado o Brasil, eu fiz parte dessa pesquisa, enfim, o Brasil está lá representado, a gente tem muito o que fazer, mas a gente também já fez muitas coisas, né? Então, nesse relatório está escrito assim, né? Os resultados da inclusão na educação, eles podem ser imprecisos, mas eles são reais, porque eles acontecem no cotidiano daquelas crianças, né? Crianças que até bem pouco tempo estavam institucionalizadas, hoje fazem parte do nosso dia a dia na escola, né? Então, assim, para abrir a conversa, para a gente ter um tempinho para conversar, né, um pouquinho para dialogar, quero ouvir vocês. Então, algumas questões, vamos dizer, de conceituação, né? O foco nosso deve estar sempre voltado à eliminação de barreiras, né? E as barreiras são aquelas que se interpõem entre a pessoa e os direitos de participação, né? Por participação a gente pode substituir qualquer direito, pode ser saúde, educação, trabalho, enfim. A pessoa está sempre na frente da deficiência, né? Essa ideia atual explicita, né, que as relações sociais devem considerar a diversidade humana como um valor positivo, né? A garantia de acesso ela não pode ser questionada pela existência de um impedimento, seja de qualquer natureza, física, intelectual, mental, sensorial. E os desafios, finalmente, né, os desafios da acessibilidade só podem ser compreendidos se a gente considerar todas e cada uma das pessoas, que é aquele pouco que eu falei do desenho universal e também dos apoios específicos, né? Uma coisa não se interpõe à outra. A gente vai modificando o ambiente ao mesmo tempo que a gente também considera as necessidades de apoio específicos para a participação, né? Então, para finalizar, uma frase do Paulo Freire, que eu acho que me movimenta muito sempre, né? Então, reconhecer que o sistema atual não inclui a todos não basta, é necessário precisamente, por causa desse reconhecimento, lutar contra ele, e não assumir uma posição fatalista forjada pelo próprio sistema e de acordo com a qual não tem nada para se fazer, a realidade é assim mesmo. O que a gente não pode é estar no mundo, com o mundo e com os outros, indiferentes a uma certa compreensão de por que fazemos o que fazemos, de a favor de que e de quem fazemos, e de contra que e contra quem fazemos o que fazemos. Então, acho que essa frase do Paulo Freire, ela resume bastante, né, todo o nosso movimento, né, em prol de uma sociedade equitativa, inclusiva, para todo mundo, né, que não deixe ninguém de fora e nem para trás. Lembrando sempre que, na perspectiva da inclusão, a exceção é parte da regra, todas as pessoas usam o acesso principal. Então, para começar, é isso que eu queria falar para vocês, e fico à disposição para a gente bater um papo. Bom, Liliane, agradecemos enormemente a sua disponibilidade em ajudar na busca por uma melhor efetivação da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Ficamos extremamente gratos mesmo, satisfeitos com seu aceite em participar do nosso evento. Sua palestra, sem dúvida, enriqueceu muito a nossa experiência acadêmica e esperamos que tenha contribuído para a formação de todos aí que estão
estão presentes no evento. Vamos passar agora para as dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no chat, para enriquecer mais o nosso debate, fique à vontade, gente. Ou caso alguém queira falar também no microfone, levanta a mãozinha. Bom, professora Yara, com a palavra. Ei, Liliane, boa tarde a todas e todos. Eu sempre faço perguntas, né? Porque eu gosto de dialogar com vocês, que muito gentilmente aceitam o nosso convite para falar desse tema que é de luta diária nossa, né? Então, muito grata mesmo, inicialmente, pelo seu aceite, pelas suas palavras, pela exposição. Espero que todo mundo tenha entendido e compreendido por qual educação que a gente tem que lutar, né? Por essa educação inclusiva. Eu aproveito o ensejo também para fazer a minha audiodescrição para aqueles que não conseguem nos enxergar, né? E tem essa barreira aí, vamos quebrá-la, né? Vamos começar por aqui. Então, eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos. Eu estou usando um óculos quadrado de armação preta, blusa preta, e atrás de mim tem uma parede branca. Estou aqui também no ambiente da minha casa, na sala da minha casa. Estou usando fones de ouvido. Liliane, o que tem mais me causado perplexidade, né, vamos dizer assim, é que, pela sua fala, eu me senti muito reconfortada. E alunos e alunos que já me acompanham há algum tempo já devem ter percebido isso durante a sua fala, né? Me senti extremamente representada e que bom que não estou enlouquecendo nesse país, né? Significa que é isso mesmo, né? A projeção da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é essa, né? De uma mudança na concepção da deficiência e de previsão de uma educação inclusiva. E você, posso chamar de você, né, com respeito, nos trouxe essa perspectiva, né, de interpretação, se houver, né, em algum lugar escrito aí educação especial, que a única forma de entender a educação especial é nessa concepção inclusiva, justamente na quebra de barreiras e nas adaptações necessárias aí, dos apoios, né, necessários para que as pessoas tenham essa inclusão, então. Mas acontece que, na prática, a gente não enxerga essa aplicabilidade, né? Quando se fala em educação especial, se fala em uma educação segregadora. E nós tivemos, no ano passado, um decreto, não é? Que me parece que, por mais que haja a previsão e a nossa tentativa de até pensar, né, que quando fala lá da educação especial, que poderia ser nessa perspectiva que você trouxe aqui, não me parece que é assim lá projetado. Então, o que eu queria ouvir de você, né, diante da sua experiência de luta, de conhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, por quê? Né? Eu sei que é uma pergunta ingrata, mas eu queria saber sua opinião, né? Sua visão. Por quê, né, na prática, principalmente da educação fundamental, da educação infantil, há tanta resistência, né? E eu vejo essa resistência, participo dos fóruns, né, de educadores do Estado de Minas Gerais, eu vejo essa resistência, eu vejo o deputado, está gravando, mas pode pôr no YouTube que eu sustento. Eu vejo deputado falando, vamos voltar com a educação especial em Minas, porque não suportamos em nossas salas de aula, não temos suporte em nossas salas de aula para a educação inclusiva, ou para a educação especial. Aqui, né, no município de Ouro Preto, tenho participado da Comissão de Educação Inclusiva e percebo a dificuldade, né, de conseguir o professor apoiador, do tutor, para que ele implemente essa política pública de educação inclusiva e várias resistências de inclusão. Então, eu queria saber, né, eu estou te contando minhas experiências, mas eu queria saber a sua percepção, né? Será que nós vamos conseguir implementar essa educação inclusiva de verdade?
Vamos lá, Yara. Primeiro é um prazer estar aqui e que bom que você trouxe essa oportunidade da gente conversar, né? O decreto 10.502, que é o decreto que você se referiu, né? Que tem uma tentativa de retorno dos espaços segregados de educação, ele não é exatamente uma novidade, né? E vindo deste governo o atual governo, né? Que eu gosto de falar que é o governo que está de plantão, né? Não surpreende, né? Porque aqui no Brasil, né? Em outras partes do mundo também, mas a gente vai falar do nosso país porque já é o suficiente falarmos de nós, né? Aqui no Brasil, a gente não tem não construiu uma maturidade suficiente para entender o que é uma política de Estado e uma política de governo, né? E entender que políticas de governo não podem ir contra o que a gente acordou como parte do nosso contrato, né, social brasileiro, né? Então, o que acontece com esse decreto é que, de alguma forma, a minha sensação, né, é que a gente não está disputando conceito. A gente não está disputando se a gente é contra ou a favor de uma educação inclusiva. O que está em disputa é dinheiro, né? O que está em disputa é financiamento, né? Por quê? Eu vou contar a minha experiência na APAE de São Paulo. A APAE de São Paulo, como todas as APAEs do Brasil todo, né, ela tinha uma escola especial. E depois da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, a APAE de São Paulo resolveu mudar seu jeito de atuar e se adaptar, se reorganizar para disponibilizar o atendimento educacional especializado, em vez da escola especial. Então, essa opção, né, da APAE de São Paulo, por conta dessa opção, eles me chamaram para trabalhar lá, e comecei a trabalhar, então, na APAE de São Paulo, e nós fechamos a escola especial. Hoje, a APAE de São Paulo nem mais APAE é, porque ela teve que mudar de nome, né, porque de tão discrepante que era com a linha da Federação Nacional das APAEs, então hoje ela se chama Instituto Jô Clemente, em homenagem à sua fundadora. Por que eu estou pegando o caos da APAE de São Paulo? Porque a gente só faz inclusão quando a sociedade encara que as estruturas existentes não dão mais conta do que a gente entende hoje como direito humano, né? Que existissem escolas especiais em 1960, 70, 80, ok, faz parte da nossa história. Aqui ninguém quer passar a história limpo, né? E essas instituições tiveram uma grande atuação no momento em que as crianças ficavam dentro de casa, né? Enfim, fez parte do nosso processo, né? Ter escolas especiais, classes especiais, salas especiais. E por conta disso nasceu essa modalidade de ensino, né? Que hoje continua chamando educação especial, mas ela é só uma modalidade de ensino e ela não pode ser substitutiva ao ensino comum. Está na nossa Constituição que todo mundo tem que ter acesso à educação, e a educação acontece na sala de aula comum. O atendimento educacional especializado, ele é simplesmente um apoio quando necessário. É até interessante pensar que o atendimento educacional especializado, como a deficiência é relacional, ele não está ligado ao impedimento. Está relacionado às necessidades pedagógicas, por isso que ele é educacional especializado, ele não é de saúde, ele não é de assistência, ele é um atendimento educacional especializado para colaborar, né, para fazer parte, né, para complementar e não para substituir a escola, né? Então todo mundo tem que estar na escola, porque senão a escola não se modifica. A escola nunca vai se modificar se as pessoas com deficiência não estiverem lá. Se as mulheres não tivessem assumido postos políticos, a política não ia abrir espaço para as mulheres. Se a gente não tivesse conseguido conquistar o direito ao voto, a gente só ia ter homens no poder, né? Se
negros e negras não tivessem conquistado espaço na sociedade, a gente ia ter mais brancos ainda do que a gente já tem, né? Então, para a gente destruir as nossas estruturas racistas, machistas, capacitistas, né? A gente precisa mudar a nossa forma de agir, né? Então, é óbvio, e por isso que é muito perverso esse perverso, até saiu com sotaque de sei lá de onde, mas vai ser um perverso, né, assim, porque é bem perverso mesmo. Por que é perverso esse decreto 10.502? Porque ele é como se ele tirasse uma fotografia de um filme, né? Então, é claro que hoje a gente não tem a educação que a gente gostaria de ter, mas é justamente por isso que a gente precisa de políticas públicas indutoras, e não que nos joguem para trás, né? E não que nos joguem num momento que a gente já vivenciou e que já não dá certo. Porque o que é dar certo? Dar certo é se a gente tivesse uma escola que hoje atendesse a todos e todas, né? Então, assim, não é à toa que no movimento das pessoas com deficiência, no movimento político das pessoas com deficiência, inclusive tem um filme muito interessante que chama Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Não é à toa que nesse movimento o lema é nada sobre nós sem nós. Por quê? Porque a representatividade é tudo. A representatividade é tudo, né? E a gente percebe que as pessoas com deficiência são subrepresentadas. Então, se elas são subrepresentadas, é porque a gente ainda precisa fazer esforços para que isso aconteça. Falando de direito, eu participei agora foi Conferência Internacional de Direitos Humanos, promovida pela OAB, né, do Brasil, e uma das coisas que a gente discutiu lá, né, que foi discutido lá, é que a gente fez todo o esforço de ratificar a convenção com o status de emenda constitucional, a gente fez a LBI e, muitas vezes, as súmulas, as jurisprudências, elas estão num paradigma anterior, né? A gente não leva essa questão da relação de fato a cabo, né? É só olhar agora, recentemente, né, a gente não precisa ir nem no decreto 10.502, mas recentemente foi aprovado acho que é decreto também, que fala sobre a questão da improbidade administrativa, e lá nas entrelinhas fala o quê? Que a acessibilidade não pode ser justificativa, né, para improbidade administrativa. Bom, como é que eu vou fazer, então, para punir, né, para responsabilizar esse gestor, para olhar para a questão da acessibilidade, né? Porque a acessibilidade é importante para todo mundo. Só que tem gente que não consegue participar se ela não existir. Então, para algumas pessoas ela é importante, para nós todos ela é importante, mas para algumas pessoas ela é impeditiva se não houver acessibilidade. E é aí que a gente tem que mirar. Então, na educação, tudo isso se configura como algo a se fazer. E o que as pessoas, eu acho que o que você chamou de resistência, é assim, a minha aula tá boa, é essa criança que não devia estar aqui, né? O lugar dela não é aqui, né? A minha aula tá ótima. Não tá boa. Porque se tivesse boa, a gente não teria os índices de evasão escolar que a gente tem, os índices de repetência que a gente tem, os índices de expulsão da escola que a gente tem. E isso não é exatamente só para pessoas com deficiência, como a gente bem sabe, né? Então, e é claro que a gente percebe que os marcadores sociais estão presentes, né? Então, a gente sabe que meninos mais novos são mais expulsos da escola do que meninas, e meninas no ensino médio são mais expulsas da escola do que meninos, né? No Brasil. Né? Negros e negras são mais expulsos da escola do que brancos e brancas, né? Pessoas com deficiência são mais expulsas do que pessoas sem deficiência, né? Então, é justamente por isso que a gente está aqui. Não é o contrário, a gente está aqui porque a gente tem cometido violações de direitos humanos cotidianamente, né? Entre elas as violações da educação. Então,
a saída não é individual, a saída é coletiva, né? Não é o professor que tem que dar sabe, essa coisa, eu não dou o professor não dá conta, mas não é o professor que tem que dar conta, é a escola, é a turma que tem que ser olhada, porque são as relações que têm que ser verificadas. Então, assim, uma educação inclusiva é aquela que se baseia no desenho universal para aprendizagem, né? E que se desloca da meritocracia, né? Porque o que é importante é que todo mundo tenha ganhos na escola, e ganhos de aprendizagem, né? Então, o decreto, ele é um decreto absolutamente populista, né, no sentido de tentar agradar, né, aquelas pessoas que ficaram sem financiamento com o advento, né, da inclusão como uma proposta de quebra de barreiras, né? Então, eu acho que vai dar sim, Ari. Olha, estou nisso há muitos anos, mas eu não perco as esperanças. Eu sou muito pessimista de pensamento, mas sou muito otimista de ação, né? Acho que é por isso que a gente está aqui, né, às 18 horas do dia 6 de outubro de 21, falando sobre isso, porque precisamos falar muito sobre isso, né? E mudar as nossas atitudes. A Thair levantou a mão. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Todos me ouvem? Sim, a Thair. Antes de fazer a pergunta, professora, eu preciso saber se o que nós estamos conversando aqui tem a ver sobre o programa Benefício de Proteção Continuada. Tem a ver ou não? Porque ele inclui a questão da educação especial, não? Não, né? Não. Ah, tá. Não. Porque dentro da legislação, ele fala lá daquela lei, deixa eu ver qual é a lei aqui. Ele fala da lei 12.764, e ele se refere aos autistas, não é isso? Ou não? Essa é a lei Berenice Piana, né, que você está falando? Instituto da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno, não é isso? Isso. Tá, então, desculpa, então, porque eu pensei que tinha a ver, aí eu ia fazer algumas perguntas, é porque eu colhi os dados do quinquênio, tanto do primeiro quinquênio e do segundo quinquênio, aí tem uma oscilação de dados lá, de percentual de pessoas, de beneficiários na escola, fora da escola, e eu fiquei imaginando que tivesse alguma coisa a ver, né, com essa questão da educação inclusiva. Vamos lá, eu pensei assim, se tiver alguma coisa a ver, tem uma oscilação muito grande aqui, quer dizer, um entra e sai de alunos, mas se não tem nada a ver, então tudo bem. É assim, o benefício de prestação continuada, ele não tem condicionalidade. A condicionalidade, assim, ele existe, né, porque a gente entende que uma pessoa com deficiência tem mais gastos do que uma pessoa sem deficiência, sim, né? Sim, então, sim. A partir disso, por que é feito, então, o benefício de prestação continuada? Ele é dado para toda a família que tem uma pessoa com deficiência e que o seu rendimento é menor do que 1/4 de salário mínimo per capita. Sim. É isso. Então, é uma questão só de aporte financeiro. Ele não tem condicionalidade, ela não precisa estar na escola, não tem outros benefícios, tem condicionalidade. Por exemplo, Bolsa Família, para se receber o Bolsa Família, a criança precisa estar matriculada na escola. O que provavelmente você está falando das oscilações é porque o benefício de prestação continuada, ele sofreu algumas alterações, também não muito interessantes, mas ele de fato não tem nada a ver com a educação, embora, e aí vou aproveitar o espaço só para contar de um programa que eu achei muito interessante, que vale a pena estudar, que é o BPC na escola. O que se chegou à conclusão? Que a gente, na educação, não sabe quem está fora da escola, a gente só sabe quem está dentro, né? Quem está fora a gente não sabe. A gente só sabe o dado de matrícula e daí para diante. Quem está fora a gente não sabe. Então, o que o Ministério, o Ministério eu vou chamar de Assistência Social, mas eu esqueci o nome, Ministério, o antigo nome do Ministério da Assistência Social, né? Da Previdência Social. O que ele fez? Ele puxou esse cruzamento de dados da saúde, da educação e da assistência, que é o BPC. É o Ministério do Desenvolvimento Social, não é isso? E combate à fome, isso mesmo. Muito obrigada, Thair.
eu acho que eu já estou bastante poluída com o atual governo, já não sei mais se é da família, da mulher, dos direitos humanos, já fico bem tenso. É isso mesmo. Então, houve esse cruzamento de dados e a gente percebeu que tinha 80% das crianças que recebiam BPC estavam fora da escola. 70%, desculpa, 70% estava fora. E o que se pensou, então? Bom, vamos endereçar esses motivos para os ministérios, para os estados e para os municípios adequados. Então, assim, se o motivo da criança não estar na escola era, por exemplo, por falta de transporte escolar, isso é uma questão da educação. Se o motivo era, por exemplo, porque ela não tinha acesso à saúde e isso prejudicava a ida dela à escola, então se encaminhava para a questão da educação. Isso era uma questão de que não tinha dinheiro, porque não tinha condição de arcar com alguma questão, e era endereçado para assistência social. Isso nos estados e nos municípios também. Com este programa, só para vocês terem uma ideia, a gente inverteu a curva de 2008 a 2011, a gente inverteu a curva de 70% fora da escola para 70% dentro da escola. Tá? Então, isso mostra que o BPC é um excelente, vamos dizer assim, ele é um excelente indicador de monitoramento de onde estão essas crianças, né? É muito importante pensar no BPC mesmo, né? Sim. Só para finalizar, pessoal, porque quando eu busquei, a minha dúvida ficou mais assim aprofundada, porque eu não via um banco de dados ligado com o MEC, eles devem fazer algum tipo de batimento, porque nessa busca que eu fiz, professora, ela, como eu disse, são 2 quinquênios, então ele traz o geral do BPC, depois ele traz, o que a senhora falou, ele traz o quantitativo na escola, e o quantitativo fora da escola. Então, eu separei isso, né? E fiz, então, três amostras. Eu fiz uma amostra do geral, eu fiz uma amostra do que está na escola, aí eu consigo analisar percentual, inclusive, e fora da escola. Mas, como eu não via nenhuma referência ao Ministério da Educação, eu fiz isso, deve ser um cruzamento apenas de banco de dados, para eles pegarem aqui quem está e quem não está. É isso mesmo. Exatamente, você matou a charada, Taíra. É só um cruzamento de banco de dados para a gente ver quem está e quem não está, né? E o BPC, ele, na verdade, ele está vinculado à questão previdenciária mesmo, assim, né? A questão da assistência social. Por quê? Porque ele é um benefício, né? Como o próprio nome diz, para a ajuda de custo dessas pessoas, né? Então, é isso. E a gente conseguiu, por exemplo, mudar a lei do BPC, porque uma das questões era que, antigamente, quem recebia BPC não podia trabalhar, né? Isso lutava contra a própria inclusão no trabalho, né? Porque, bom, fica difícil, se quem recebe BPC não pode trabalhar, então houve uma mudança na lei para suspensão do BPC enquanto se tem trabalho, mas que a pessoa pode retornar a receber o BPC se por acaso ela for demitida, o que ajuda muito na inclusão e no cumprimento da lei de cotas, por exemplo, né? Entendi. Mas uma implicação da convenção no BPC é a mudança da avaliação. A avaliação médica, né? A avaliação médica, ela não prevalece, ela tem que ser, a avaliação pericial, ela tem que ser de contexto, ou seja, ela tem que ser baseada na CIF, né? Nessa articulação do contexto com a funcionalidade e com os impedimentos. Então, enfim, estamos caminhando para uma implementação da convenção e da LBI de uma forma mais potente, inclusive com relação ao benefício. Né? Entendi, professora. Então, na verdade, eu entendi, com a fala da senhora, eu entendi. Então, essas oscilações que eu não estava entendendo não tem muito a ver, então, com a questão escolar, mas são essas mudanças internas no programa que participa, não participa, então, na verdade, é isso. Então, essas alterações não têm, né, essa conotação e não pode ser interpretada de alguma forma ligando, né, essa questão da escola. Não, é só um cruzamento de dados mesmo, está certíssimo. Ok, muito obrigada, professora. Imagina. Alguém tem mais alguma questão que queira levantar? Ó, gente, aproveita. Vocês estão sempre quietinhos assim?
Pois é. Então o pessoal tá quietinho aí. Só ouvindo. Bom, gente. Então, posso passar para o encerramento? Posso tentar passar um videozinho? Pode, né? Aquele vídeo que você ia passar. Vamos ver se eu consigo. Já tá aparecendo? Sim. Such an inspiration. So brave. You remind me to be happy. I love that you don't let it get you down. Good for you. It breaks my heart. Look at you out and about. You push us all to do better. You are superheroes. Really? Yeah, we're superheroes, all right. We're getting the kids out the door on time. We push strollers. Io sono il passeggino. You break phones. But there's nothing special about us. We have mortgages. Kill houseplants. Watch reality TV. Pretend we're watching reality TV. Yeah, that's some duvets. Get sunburn on holiday. We're politicians and lobsters. Pension advisors. We get married. We met on a blank day. And we can laugh at ourselves too. We love our grannies. And our go-go's. We pray 5 times a day. And no, I'm not praying for a cure. I'm praying for a new handbag. We swag right. We go on first dates. And get lucky too. So are the pedestals are nice? And the pity tolerated. We're not special. That's not what it's like. Non è la nostra realtà. And only when you see us. Wonderfully ordinary. Wonderfully human. Only then Can we all break down these barriers? That keep us apart. That's 1 billion people. Eu fiquei até arrepiada com esse vídeo. Muito legal, né, gente? Muito bom. Muito Porque bom. é isso, né? Não é benemerência, é convivência, né? E se a gente não aprende a conviver, a gente comete umas gafes que a gente nem imagina, né? Meus 4 últimos chefes eram pessoas com deficiência. E a gente passou por situações que são quase indescritíveis, né? Do tipo ir almoçar com o meu chefe, ele 1,80 m, sei lá, eu tenho 1,50 m, ele tem 1,80 m, todo engravatado, e a pessoa perguntava para mim o que ele ia comer. E se eu ia pagar a conta para ele, entendeu? Porque é um homem cego. E aí a gente brincava, claro, tipo, ele é meu chefe, você acha que eu vou pagar para ele? Ele que tem que pagar para mim. Então a gente brincava para ver se, mas é muita coisa. Por quê? Porque a gente não convive. Então a gente dá gafes, a gente não sabe como lidar, né? Enfim, isso acontece com todas as situações de não convivência, né? Toda vez que a gente não convive, a gente levanta barreiras de preconceito. E essas barreiras são estruturais na nossa sociedade, né? A gente reproduz essas barreiras o tempo inteiro. Então, além de não ser capacitista, a gente tem que ser anticapacitista, que é a mesma coisa que se fala no movimento negro. Não adianta não ser racista, né? A gente tem que lutar para que as coisas não sejam mais desse jeito, né? Não dá para achar, por isso que eu gosto do Paulo Freire, né? Não adianta fazer, né? A gente tem que perceber contra quem a gente está fazendo quando a gente faz o que a gente faz, né? E são 15% da população mundial, né? 1 bilhão de pessoas. Mesmo que fossem 10, né? A gente não pode fazer isso com ninguém, né? Enfim, e é por isso que existem direitos humanos e por isso que a gente não pode deixar passar essas políticas nefastas, né? Mas tá na mão do STF, viu, Yara? A gente não desistiu. A gente não desistiu. A gente tá esperando que o STF nos brinde com a Constituição Federal. Liliane, o Marcos pediu se depois você pode disponibilizar o link desse vídeo aí no chat para a gente também. Quero assistir esse vídeo de novo. Tem que assistir de novo, é bem legal, né? Ele legal. É muito legal. Muito. Tem um outro, não um vídeo, né? Não só um vídeo, né? Mas
a Associação Internacional de Síndrome de Down, ela sempre, todo ano, ela faz uma espécie de tema comemorativo, né, vamos dizer, do ano. E tem um que fala sobre necessidades educacionais especiais, ou seja, por que não necessidades educacionais especiais, né? Por que não necessidades especiais? É maravilhoso, assim, Not Special Needs chama. E última dica de filme, cineminha, vídeo, é que foi lançado agora no dia 21 de setembro, né, que é o Dia Nacional de Luta, um filme que chama Um Lugar para Todo Mundo, né, que é sobre fala um pouco do sistema americano de educação, americano não, de Nova York, né, porque lá é bem divididinho, né, então, de nada, Marcos, fala um pouco do sistema americano e de como, da luta por uma família para matricular seu menino numa escola comum e não numa escola especial, né? Então, vale a pena a gente entender que não adianta só ter dinheiro, né? A mudança de atitudes é, de fato, a base, né? Então, o Nada Sobre Nós Sem Nós vem acompanhado de entender que a barreira atitudinal é a pior barreira que ainda se insurge na nossa sociedade, né? Que é ela que não dá espaço para as outras, né? Ela que não dá espaço para as nossas relações de fato acontecerem. Fala, Thair. Pois é, essa questão de espaço, aí quando a gente vai falando desses encontros, a gente fica preocupado porque tem que dar espaço para outros colegas, né? Então a gente fica sendo muito rápido, muito breve, para não ocupar o espaço dos outros colegas perguntar, mas quando tem um espaço, assim, a gente vai continuando perguntando, né? Mas, professor, a questão é a seguinte, eu tenho uma outra dúvida, né? Essa dúvida, ela não é assim, uma dúvida muito genérica, é mais assim, específica, porque dentro da minha temática de estudos, eu lido com uma amostra maior, que são os ingressantes na educação superior, né? Então, dentro disso aí, eu vou para as políticas afirmativas, que é a educação inclusiva, que já é um subconjunto, né? E dentro desse, evidentemente, nós temos a educação especial. Entretanto, eu compreendo tranquilamente que a educação especial ela é completamente independente em termos de educação inclusiva, das cotas, por exemplo, né? Mas quando eu vou para a educação superior, eu não sei como é que anda essa questão da educação superior, mas é bem diferente do cenário da educação básica, né? Em termos de atendimento e tudo mais. Quando você tem, por exemplo, eu tenho lido alguns artigos, por exemplo, que quem dá assistência para o universitário, né, com alguma necessidade, normalmente são os familiares, né? E num artigo, inclusive, os pesquisadores mostrando que esse trabalho ele fica muito oculto, né? Do que o pai que leva o filho cadeirante para a faculdade, que troca de prédio, que faz isso, que leva, que traz, né? Tudo bem. Então, na minha concepção, na minha temática, por exemplo, a educação especial, eu compreendo que ela é completamente, né, independente da inclusiva, mas eu vejo ela junto com a inclusiva no sentido de, como numa fala que a senhora colocou agora há pouco, né? A educação inclusiva, ela inclui todos, eu vejo assim também, né? A educação inclusiva. Né? Mas existe uma certa, eu não sei se é distância, mas é um pouco diferente a educação especial. Olha, Thair, né? São duas questões aí que você está colocando, e acho que é importante limpar o meio de campo. Elas não são independentes. O Sistema Nacional de Educação brasileiro, ele tem níveis, etapas e modalidades de ensino, tá? Quais são os níveis de ensino? Educação básica e ensino superior. São os dois níveis de ensino, né? Dentro da educação básica, a gente tem infantil, fundamental e médio, tá? Dentre as modalidades, o que a gente tem? A gente tem educação do campo, educação indígena, educação de jovens e adultos e educação especial. A educação especial ela não é independente, ela é articulada, ela é transversal. É muito diferente ser independente e ser transversal. O que acontece? Acontece que você pode estar matriculado, então, no primeiro ano de direito da UFOP. Sim. E ter, vamos dizer, ter o apoio de um núcleo, porque na educação superior, no ensino superior, a gente não fala de atendimento educacional especializado, porque a gente entende que quem chega no ensino superior, ele não precisa de um atendimento educacional especializado, ele precisa de acessibilidade.
Sim. Então, o programa ele muda para núcleos de apoio, núcleos de acessibilidade, que toda universidade deveria ter. O que faz um núcleo de acessibilidade? Ele transforma o livro em braille, do livro, por exemplo. Ele, vamos dizer, se o prédio não tem acessibilidade arquitetônica, isso aí, ó, a Yara está colocando que tem o núcleo de educação inclusiva. Que é isso? A gente percebe, qual é o papel desse núcleo? Olhar, perceber se tem alguma barreira que se interpõe entre esse estudante e o aprendizado, e o curso, né, enfim, o curso que ele tá fazendo parte, e quebrar essas barreiras. Então, se for em termos de acessibilidade de informação, ok. Se for em termos de acessibilidade arquitetônica, ok. A ideia é que esse núcleo apoie a permanência estudantil, né? Porque uma coisa é ter acesso, a outra coisa é conseguir realizar seu curso em plenas condições. Para isso, você precisa ter equiparação de oportunidades. Então, só para a gente pensar, Tair, que a modalidade da educação especial ela é transversal, ela vai adquirindo formatos diferentes. Por exemplo, na educação infantil é muito diferente, o AE da educação infantil é muito diferente do ensino fundamental e do ensino médio, assim como não tem AE na educação superior, né, no ensino superior, mas tem sim o núcleo de educação inclusiva, porque o que se precisa fazer para quebrar barreiras, né? A pergunta é a mesma, mas ela vai sendo reconfigurada justamente porque a educação especial ela vai pegando esse jeitão de cada nível e modalidade de ensino. É muito rápido para a gente explicar tudo isso, mas não pense que a educação especial é independente, né? É mais ou menos uma ideia de colaboração, entendeu, Atair? Entendi. É um regime de colaboração, né? Sim. O projeto político-pedagógico dessas escolas, eles têm que considerar tanto a educação comum como, né, o AEE, como a educação indígena, como a educação quilombola, entendeu? Como a EJA, por exemplo, né, a educação de jovens e adultos. Isso tudo está na nossa mão para a gente fazer acontecer. Né? Qual é a nossa, por exemplo, qual a nossa vontade com a EJA? Que ela não seja mais necessária. Não que ela não exista mais, porque é o que, né, que algumas pessoas acham. Né? É que ela não seja mais necessária. Por quê? Bom, se o sistema não expulsar ninguém, a gente não vai precisar fazer a educação de jovens e adultos. Né? Então, é só para a gente entender que o Sistema Nacional de Educação, que ainda não existe formalmente, né, que é uma das metas do Plano Nacional de Educação, mas ele funciona como um sistema. Então, a educação especial como uma modalidade, ela é complementar ou suplementar a educação comum e não substitutiva. Né? Então, ela não pode ser independente, ela é articulada. Né? Eu acho que esse termo modalidade fica bem legal falar então, né, professora? Modalidade é o que está na LDB. Especial, né? É o que está na LDB, modalidade de educação especial. Ótimo. Ela é uma modalidade que tem que funcionar numa perspectiva inclusiva. Certo. Entendido. Legal, muito bom. Obrigado, professor. Imagina. Bom, acho que após esse diálogo enriquecedor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos e todas pela presença, especialmente a Liliane, pelas contribuições, a professora Yara, pela apresentação e pela excelente coordenação do evento, e aos integrantes do projeto, a Prace, a PROEX, ao Departamento de Direito e ao programa PPGD, Novos Direitos, Novos Sujeitos, pelo apoio. Gostaria de reforçar que o link para a aferição de presença já está disponível no chat e de pedir atenção de vocês no preenchimento do formulário. As informações serão utilizadas para a emissão dos certificados e eles serão enviados por e-mail posteriormente. Além disso, eu gostaria de antemão convidá-los para o próximo encontro, que será realizado no mês de novembro, cujo tema é Aluno com Deficiência nas Universidades, Acesso e Permanência. Iremos divulgar mais detalhes em breve nas nossas redes sociais do DPD, no Instagram e no Facebook, pelo @DPDUFOP. Não percam. Já fizemos um link, né, Cecília? Já fizemos um link com o próximo, já. Já, conseguimos fazer o link aí. Quem pegou. Deu um gostinho aí, já tem mais por aí. Sim. Esse debate ainda continua. É isso aí. Gente, muito obrigada, viu, pelo convite, ficou à disposição. Yara, muito obrigada
pela sua participação. Espero ter contribuído aí com vocês. Contribuiu muito, Liliane. Muito obrigada. É isso, gente. Boa noite. Boa noite. Beijos.